Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 5º dia da nossa novena. No dia de hoje nós vamos rezar pelas almas dos hereges. 5º dia, pelas almas hereges. Hoje, traz-me as almas dos cristãos separados da unidade da Igreja. Mergulha-as no mar da minha misericórdia. Na minha amarga paixão, dilaceravam o meu corpo e o meu coração, isto é, a minha Igreja. Quando voltam à unidade da Igreja, cicatrizam-se as minhas chagas e desta maneira eles aliviam a minha paixão. Mesmo para aqueles que rasgaram o manto da vossa unidade, flui do vosso coração uma fonte de compaixão. O poder da vossa misericórdia, ó Deus, pode tirar também essas almas do erro. Misericordiosíssimo Jesus, que sois a própria bondade, vós não negais a luz àqueles que vos pedem. Aceitai, na mansão do vosso compassivo coração, as almas dos nossos irmãos separados, e atraí-os pela vossa luz à unidade da Igreja, e não os deixeis sair da mansão do vosso compassivo coração, mas fazei com que também eles glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas dos nossos irmãos separados, que esbanjam os vossos bens e abusaram das vossas graças, permanecendo teimosamente nos seus erros. Não olheis para os seus erros, mas para o amor do vosso Filho e para a sua amarga paixão que suportou por eles, pois também eles estão encerrados no coração compassivo de Jesus. Fazei com que também eles glorifiquem a vossa misericórdia, por todos os séculos eternos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em silêncio, apresente agora a Deus a sua prece para esta novena, a Divina Misericórdia. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para o 5º dia da nossa novena. No dia de hoje, nós estamos rezando pelas almas dos hereges. Quem é um herege? O que é um herege? Herege é alguém que está em discordância com o ensinamento oficial da Igreja. Herege é uma pessoa que ensina, que propaga uma doutrina, um ensinamento que é contrário àquilo que a Igreja ensina. Normalmente, quando nós falamos de hereges, e aqui nós vamos falar de 2 grupos diferentes, normalmente quando nós falamos de hereges, nós falamos de pessoas que atacam a doutrina cristã. Alguém que fala mal de Jesus, que fala mal de Nossa Senhora, normalmente as pessoas que são ateias. Esses são normalmente os hereges, e nós precisamos rezar por eles. Normalmente existem pessoas que não acreditam em Deus, que são pessoas de um coração fantástico. Eu vivi uma situação há pouco tempo atrás que tocou muito meu coração. Tem um casal católico,
onde o filho ou a filha se casou com alguém que era pagão, que não tem religião nenhuma, e depois essa senhora que era católica, ela teve um problema de saúde muito grave. Ela teve um câncer, teve um cancro, um problema de saúde gravíssimo. E ela precisou fazer tratamento em outra cidade, exatamente na cidade onde os pais da pessoa que foi casado com seu filho ou sua filha moravam. E ela chegou nessa cidade para fazer tratamento e ela precisou morar lá por praticamente 5 meses. Mas ela ia precisar ficar... não ia ficar no hotel o tempo todo, tem a quimioterapia, depois ela saía, precisa alugar, não ia poder ficar no hospital o tempo todo, ou ia para o hotel, ia alugar uma casa, ia fazer alguma coisa. O que aconteceu? Ela chegou nessa cidade, os pais daquele que tinha, os pais do homem ou da mulher, que eram pagãos, não eram cristãos e não são até hoje, que moravam lá, fizeram o seguinte: eles saíram da casa e falaram para ela: enquanto você estiver em tratamento, você e a sua família, o seu esposo, os seus filhos, se quiserem, eles vão ficar na nossa casa. Então esse casal católico saiu de uma cidade, foi para outra cidade. Aquele casal que morava naquela casa, que não era católico, saiu da casa, arrumou outro lugar para eles, deu a casa deles e eles ficaram por 5 meses sem pagar nenhum centavo. E depois, quando essa pessoa voltou para a cidade dela, esse casal que não é católico, que é pagão, que ofereceu a casa, que fez tudo, entrou em contato com o padre e falou assim: padre, que vocês cuidem dela, porque ela precisa ser muito bem cuidada, ela merece. Parecia um bom samaritano, dizendo assim lá na hospedaria: cuide bem dele, aqui está o pagamento, se precisar alguma coisa além disso, depois eu pago na volta. Se tiver alguma coisa além disso, eu pago na volta. Veja, o samaritano era considerado alguém pagão. O samaritano era considerado alguém impuro. Então existem inúmeras pessoas que não são cristãs, que não têm fé, mas que têm um coração melhor do que uma pessoa que está na missa. Muitas vezes do que uma pessoa que está na igreja, muitas vezes até melhor do que um padre. Uma pessoa consagrada a Deus. Por quê? Porque existem algumas virtudes que são virtudes naturais, que nós recebemos por sermos imagem e semelhança de Deus quando nós somos gestados no ventre da nossa mãe. Por exemplo, a justiça. Isso daqui é uma virtude que nós recebemos, é uma virtude natural. E aí tem as virtudes teologais que é no batismo. Então tem pessoas que não acreditam em Deus, que são pessoas fantásticas, caridosas, bondosas. Basta isso para a salvação? Se essa pessoa nunca tiver oportunidade de conhecer a verdade, não tiver oportunidade de conhecer Jesus, ela vai ser salva pela caridade. Porque ela não pode ser julgada por falta de fé se ela não teve contato com a fé. Então essa pessoa, ela é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que merece todo o nosso aplauso, que merece todo o nosso carinho. Quando ela for evangelizada, sem dúvida nenhuma, ela vai dar um passo a mais, um passo na fé. Essas são pessoas que respeitam a nossa fé, que respeitam a doutrina da igreja. Essas não são pessoas hereges. Não são hereges, eles são pagãos. Eles são pessoas não batizadas. Mas eles não são hereges, porque eles não atacam as coisas sagradas. Existem hereges, infelizmente, existem hereges dentro da Igreja Católica. Existem hereges dentro do clero. Existem hereges em comunidades de freiras, em comunidades religiosas. Existem hereges, existem pessoas dizendo que Jesus não realizou nenhum milagre, que Jesus veio apenas dar um exemplo social. Não teve multiplicação dos pães, Jesus não andou sobre as águas, Jesus não curou o cego. O que Jesus fez foi apenas uma grande partilha. As pessoas querem tirar a divindade de Jesus para fazer Jesus apenas um agente social. Um agente social não precisa de Jesus. Tem muita ONG aí que muitas delas fazendo um trabalho bom, um trabalho valioso, outras muitas apenas sugando dinheiro público. Mas Jesus não foi um revolucionário, um agente social. Quando quiseram fazer Jesus um rei, um agente social, ele fugiu, foi para o deserto. Jesus é Deus, Jesus realizou milagres. Jesus ele ressuscitou, Jesus ele deixou uma igreja que é visível, que tem os sacramentos. Então, vamos ver se vocês conseguem entender. O padre vai dizer com palavras muito simples. Eu peço que você tenha uma formação católica sólida, de ter o faro, de ter a sensibilidade, de ter o feeling de saber, isso é heresia. Isso é heresia. Não cheira bem, sabe? Tem homilia que... Participo da missa,
recebo a comunhão, amo o meu padre, amo a minha paróquia. Não, isso não é doutrina da igreja. Não cheira bem. Não cheira bem. Ah, Nossa Senhora possivelmente não foi virgem. Ah, se ela não fosse virgem não teria mudança nenhuma. Ah, se ela tivesse filhos também. Qual o problema? É importante que ela dê o seu sim a Deus. Ué, qual é o problema? Que palhaçada que é essa? Qual é o problema? Tem todo o problema, é um dogma da igreja, um dogma é um alicerce da fé, um dogma é uma janela aberta para uma reflexão infinita e maravilhosa, mas esse daqui é um ponto de partida que é inquestionável. Que história que é essa? Ah, se, não tem se, é um dogma, ela não teve filhos. Ela foi virgem antes, durante e depois do parto. Ah, mas e se Jesus não tivesse feito esse milagre? Não, ele fez, ele era Deus. A ressurreição, ela existe. Jesus não fundou igrejas, Jesus disse a minha igreja, artigo feminino singular, a igreja de Cristo subsiste na igreja católica. Os protestantes dizem que Jesus prometeu à igreja para a fé de Pedro, que Jesus falou sobre a tua fé é edificado a igreja. E aí, não, Jesus não divide Pedro em fé, em pessoa, em pescador, em apóstolo. Não, a pessoa não pode ser dividida em pedaços. O que Jesus prometeu, ele prometeu para Pedro, uma pessoa singular, uma pessoa inteira. É para a fé de Pedro, é para a pescaria de Pedro, é para a profissão de Pedro, é pelo amor de Pedro, é para o Pedro todo que foi prometido. E não foi prometido apenas a Pedro. Jesus deixou ali não Pedro como um papa. A ideia de Jesus não era deixar um papa. Presta atenção, isso é doutrina da igreja. A ideia de Jesus não era deixar um papa, a ideia de Jesus era deixar o ministério petrino. E esse ministério petrino ia perpassar por toda a eternidade. Jesus não deixou um papa, Jesus deixou um ministério que iria alcançar toda a história. Essa é a doutrina da igreja. Tenha essa sensibilidade. Quando você ouvir heresia, muitas pessoas querem fazer a fé católica muito humana, muito baixa, muito popular, muito chão, terra. Não, para isso não precisa fé cristã. A fé cristã, ela não surgiu para se adaptar ao mundo, ela surgiu para transformar, para converter o mundo. Jesus disse, a porta da salvação é a porta estreita. A doutrina católica, ela é exigente mesmo. Não gosto, eu aprendi a comer sopa quando eu vim para a China. Não gosto de sopa rala, onde se joga água, sopa rala não funciona. Ou é bem feito ou não é. Então tem muita sopa rala de doutrina aí na igreja, querendo mundanizar muito a doutrina. Mas não tem mais não. A doutrina da igreja, ela deve ser preservada na sua integridade. E olha, aqueles que são leigos, eles têm o direito de conhecer a doutrina na sua integralidade. É por isso que falta vocação em muitas congregações de padres, em muitas congregações de freiras, porque as pessoas querem atrair jovens através de uma proposta que é muito mundana e muito social e pouco divina. As pessoas, elas se convertem, elas se transformam, elas seguem a Cristo quando elas percebem uma proposta radical que vai transformar totalmente a vida da pessoa. Os católicos, os cristãos, o ser humano, ele não tem medo de desafios, ele tem medo de uma vida sem sentido. Por isso, se você pensa e ensina heresia, querido irmão, se converte. E se um dia você ouvir, não precisa sair brigando, já tenha essa sensibilidade, essa formação de pensar assim, heresia, heresia. Paciência. Talvez essa pessoa não aprendeu certo, talvez essa pessoa quer facilitar as coisas, mas ela está fazendo um desserviço. Reze pela conversão dela. Rezemos hoje pelos hereges, aqueles que estão fora, mas aqueles também que estão dentro. Eu penso que você entendeu. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Que os raios de misericórdia do teu coração encontrem meu coração.
que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser, que os raios de misericórdia do teu coração atraiam-me até vós, conduzam-me até vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós, que os raios de misericórdia do teu coração encontrem meu coração, que os raios de misericórdia do teu coração envolvam meu ser, que os raios de misericórdia do teu coração atraiam-me até vós, conduzam-me até vós, Jesus. Eu confio em vós, Jesus. Eu confio em vós. Seja minha paz, seja minha luz, seja o meu amor, seja o meu viver. Tu és o meu viver.